Boa tarde, seja bem-vindo a todos. Eu acho que a gente já pode iniciar, né? Já que a gente aguardou alguns minutos para os demais chegarem. Nessa reunião vai estar participando primeiramente, né, deixa eu me apresentar, meu nome é Joilce, eu atualmente sou a técnica responsável pelas doenças antemáticas aqui no estado de Mato Grosso. Participando com a gente, né, vai fazer uma apresentação sobre o manejo clínico do sarampo, a doutora Clélia Aranda. Ela fez uma apresentação excelente ano passado na campanha do DIAS. Ela é médica especialista em saúde pública. E também vai participar com a gente a doutora Elaine, diretora do LACEN. Aí agora eu acredito que justificando, né, por que desse encontro. Esse encontro a gente achou necessário devido à situação, né, de surtos na Bolívia, onde em vários locais, né, com vários casos, contaminação comunitária. Então, a gente achou necessário fazer esse encontro para falar sobre o manejo clínico, né, do sarampo, sobre a vigilância e sobre as amostras que são encaminhadas para o LACEN. E esses fatos são muito importantes, até mesmo para o diagnóstico, né, dessa doença. E eu acredito que a doutora Clélia queira se apresentar. Eu não sei se a senhora vai querer iniciar, eu acho que o mais esperado é a apresentação da senhora. Boa tarde a todos. Obrigada, Joilce, aí pelo convite. Você é que sabe, se você achar que vai falar alguma coisa da situação epidemiológica de vocês aí, do Estado, se isso impacta um pouco no manejo, você é que pode organizar isso, né? Eu sou médica, pediatra, atualmente estou aposentada, consegui, viu? E, mas eu trabalhei muitos anos na saúde pública, fui coordenadora do programa de imunizações do Estado de São Paulo, da Vigilância em Saúde, e também trabalhei um pouco nas áreas de planejamento, e vivenciei bastante tanto a área de imunizações, vigilância, e no final de carreira eu enveredei um pouco pelas questões do meio ambiente, porque me apaixonei um pouquinho pelo tema, fiquei ali os últimos 4, 5 anos nessa área. E hoje eu sou membro da Comissão de Imunizações, que é assessora do gabinete do secretário de Estado. Nós somos algumas pessoas ali externas à secretaria, né? E algumas pessoas da instituição ali da Secretaria de Estado nessa comissão assessora, né? Da Vigilância, do COSEMES, da Divisão de Imunização, que coordena o programa, da Vigilância em Saúde. Então, estamos ali juntos nessa comissão assessora com reuniões ordinárias ali todo mês. Aí você que faz essa organização como você preferir. Tá. Elaine, quer se apresentar? Boa tarde a todos. Meu nome é Helene Cristina, sou bióloga, sou servidora da SES, né, há mais de 20 anos. Trabalhei 19 anos destes na vigilância em saúde e vigilância criminológica. Sou epidemiologista, sou doutora em ciência da saúde, estou à frente do LACEN há 6 anos e meio, né? E aí, né, agradeço o convite, né, da Superintendente de Vigilância e Saúde, Alessandra, que me convidou para participar junto com vocês dessa tarde de conversa, né, para falar um pouco sobre vigilância laboratorial. Estou à disposição e para poder contribuir no que for necessário. Obrigada. Doutora, eu acredito que a senhora possa iniciar. Tá certo, eu vou aqui
compartilhar minha tela. Ficou no modo apresentação? Está no modo apresentação, né? Vocês conseguem visualizar, tá certo. Sim. Então, vamos lá. Eu gosto sempre de começar, né, que quando a gente faz vigilância e todos esses agravos que a gente tem responsabilidade de fazer essa vigilância, é sempre importante a gente relembrar a questão dos diagnósticos diferenciais, né? Anamnese, né, que é saber qual é a queixa, qual é a duração, antecedentes, né, que são aqueles deslocamentos, contatos, situação vacinal, a história pregressa daquilo que a gente está investigando ou daquilo que o paciente está apresentando, sinais e sintomas, quando que iniciou, qual é a intensidade, a localização, a distribuição. A gente tem, às vezes, muitas dificuldades quando a gente recebe notificações que ninguém dá essas informações e a gente precisa de tudo isso, né? Além do exame físico, né? A inspeção, a palpação, a ausculta. Então, só trago aqui essa relembrança de que isso tudo faz parte, né? E muitos dos nossos atendimentos, quando a gente recebe as notificações, as pessoas não, talvez pensem que nós precisamos de tudo isso para a gente conseguir fazer uma boa vigilância. Então, só entrando um pouquinho aqui, né, nas exantemáticas mais especiais que a gente tem como foco, estou lembrando só a rubéola, o agente infeccioso, que é esse RNA vírus, da família Matonaviridae, que até 2018 tinha uma outra nomenclatura, então, dependendo do acesso, livro, guia, que a gente for olhar, a gente vai encontrar que é da família Togaviridae, o vírus da rubéola. O reservatório é único, que é o ser humano, o período de incubação. Então, o nosso guia de vigilância, sexta edição, 2023, aqui no Brasil, é de 12 a 23 dias, até que se inicie o exantema. Então, essa é a incubação. Uma média de 17 dias até que apareça ali, que a gente vai vigiar, que é o mais importante, que é aquele exantema. O período de transmissibilidade da rubéola é através das secreções nasofaríngeas das pessoas infectadas, pelo menos 7 dias antes da erupção, até 7 dias depois que aparece o exantema. E quando é o vírus vacinal, mesmo que tenha um exantema, ele não é transmissível. Quem é que é suscetível? Todo mundo que não sofreu a doença ou aqueles não efetivamente imunizados. E a imunidade, os bebês ficam protegidos até mais ou menos 9 meses de idade por anticorpos maternos quando a mãe é imune. A imunidade pela infecção natural vai durar a vida toda e a vacina confere essa proteção duradoura. As manifestações clínicas que a gente habitualmente costuma observar. Depois dessa viremia, 5 a 7 dias após a exposição, pode acontecer algum pródromo, lá pela segunda semana após a exposição. Então, a gente falou que é de 12 a 23 dias aqui a incubação, né? Então, é mais ou menos na segunda semana que pode aparecer ali os sintomas. Então, uma viremia 5 a 7 dias após a exposição, esse pródromo pode acontecer, e na segunda semana eu posso ter febrícula, mal-estar, conjuntivite leve, mais nos adultos. A linfadenopatia retroauricular, occipital ou então cervical posterior. Um exantema maculopapular, quer dizer, mancha e pápula. Pápula é quando tem o bordo elevadinho, né? Eu passo a mão, ele é cheio de elevações, né? Então, maculopapular pode ser também pontiforme, né? Em forma de pontinhos, pruído, com coceira, e céfalo-caudal.
Começa na cabeça e vai para os pés. Artrites e artralgias podem ter curta duração e podem ocorrer. 20 a 50% das infecções de rubéola podem ocorrer sem pródromos ou exantema. Então, muito da rubéola a gente pode passar despercebido, porque não tem manifestação clínica. Complicações. Encefalite, é muito rara. Muitas das mulheres que se infectam na idade adulta apresentam artralgias e artrites. E a principal complicação, que é o foco da nossa vigilância, é a síndrome da rubéola congênita. Também eu posso ter abortos, morte fetal, e isso acontece quando a infecção é desde 12 dias antes da concepção ou durante uma gestação, principalmente antes das 12 semanas, do primeiro trimestre. Quem transmite a síndrome da rubéola congênita, 60% dos bebês que nascem com a síndrome eliminam vírus pelas secreções corporais nos primeiros 4 meses de vida. Então, este isolamento, essas precauções são muito importantes nos bebês com este diagnóstico. Essa eliminação pode durar mais de um ano, então tem que estar sempre renovando, atualizando ali os exames com a detecção viral. A infecção materna que seja tardia, após a 20ª semana, eu posso ter uma infecção fetal, posso não desenvolver sinais e sintomas da síndrome, mas a criança pode transmitir vírus. Então, esta vigilância de mulheres que se infectaram na gravidez, estes bebês, é importante a gente fazer também diagnóstico se está eliminando vírus ou não. Manifestações clínicas da rubéola, né? Da síndrome, desculpa. A infecção é placentária durante a viremia. Os danos mais graves é quando a infecção ocorre no primeiro trimestre, a gente já comentou isso, e o risco vai decrescendo com o aumento da idade gestacional. Então, eu posso ter aborto, reabsorção fetal, e os defeitos congênitos mais comuns, isolados ou combinados, é a surdez, a catarata, defeitos cardíacos, dificuldades intelectuais, atraso no desenvolvimento, danos no fígado e no baixo peso ao nascer e uma erupção cutânea ao nascer. Nós não temos tratamento específico, as medicações são apenas para aliviar os sinais e os sintomas, e na síndrome eu não tenho cura. Eu vou ter que fazer manejo clínico dessas anormalidades, e quanto mais precoce, talvez eu fizer interferência sobre essa anormalidade, eu posso ter um prognóstico um pouco melhor. O acompanhamento prolongado é importante para a gente identificar, às vezes, manifestações tardias. Surdez, por exemplo, é uma coisa isolada que pode aparecer mais tardiamente o diagnóstico e não se percebe no bebê, né? Tem que acompanhar para fazer esse diagnóstico. A importância de vacinar as mulheres suscetíveis antes da gravidez é o que traz esse nosso controle da síndrome. E o puerpério é extremamente estratégico para quando eu sei que essa mulher é suscetível, e esse puerpério, com certeza, ela vai se vacinar e não vai engravidar tão rapidamente, né? A gente pode ter essa segurança. Então, algumas fotos aqui, né? Lembrando que alguns slides desses que eu trago foram compartilhados com a OPA cedeu para a gente muita coisa, participei de alguns eventos deles, também com a Secretaria de Estado e o Ministério, né? Então, olha aí, olha os gânglios, olha o máculo, não vai dar para ver a pápula, porque eu não posso passar a mãozinha aqui, né? Mas olha, mácula, mancha, e olha aqui nas costas de um adulto, é bem pontiforme, né? Bem pontinhos aqui. Nos bebês, a síndrome, a catarata, isso aqui está bastante evidente, né? Então é importante aquela coisa do reflexo do olhinho, né? Isso aqui é uma foto super antiga, mas é uma rubéola completa, né? Então tem o exantema, essa criança tinha distúrbio neurológico, tinha hepatosplenomegalia, tinha a catarata, então só para a gente trazer aqui o exemplo deste bebê. Aí o sarampo, né, também é um vírus RNA, morbilivírus, paramyxovírus da família, é altamente contagioso, né, é bonitinho, assim, essa fotografia dele, mas ele é altamente contagioso,
E aí, como é que é a replicação dele, né? Primeiro, a gente adquire para uma infecção respiratória. E aí tem essa infecção do trato respiratório alto. Depois, a primeira viremia, eu vou ter o espalhamento desse vírus pelas células linfóides. Então, timo, baço, os nódulos. Aí eu vou ter uma segunda viremia, que é a mais prolongada, e aí ela atinge vários órgãos do corpo humano, né? Pulmão, intestino, bexiga, epitélio, e aí vai entrar naquela fase catarral, né? Que vai excretar o vírus, principalmente aqui pela parte respiratória, mas também pode ter alguma outra excreção por outro órgão. Esse vírus permanece ativo no ar por um raio de até 2 a 4 metros, né? Então, espirrou, né? Não é só pertinho dele, mas 2 a 4 metros, esse vírus pode permanecer ativo no ar, e 90% das pessoas expostas que não estão imunes podem adquirir infecção. Então, ele é altamente contagioso, muito contagioso, né? Ele tem uma baixa capacidade de mutação. Só para a gente ter uma ideia, né? A gente ficou tão preocupado com síndrome respiratória aguda grave, a gente está tendo surtos aí nessa sazonalidade do ano. Cada infectado consegue infectar pelo menos uns 4, né? O ebola, para cada infectado, uns 2. Agora, o sarampo, para cada infectado, são 18. Ele é muito contagioso, né? É claro que esses 18 precisam ser suscetíveis, né? Que é o que acontece. Chega um infectado e eu tenho um grupo de pessoas não imunes, ali começa a fazer a cadeia de transmissão e depois vai rolando isso para uma série de outros lugares, né? Porque chega e ele se transmite rapidamente para os suscetíveis. Então, esse agente infeccioso que a gente já comentou, do sarampo, ele, antigenicamente, ele é estável, ele tem uma série de linhagens diferenciadas, mas a vacina protege contra todos os genótipos. A gente não tem encontrado ainda nenhuma variante que a vacina não seja efetiva, tá? Esse vírus é sensível à luz ultravioleta, ao calor, o reservatório também é único, é o ser humano. E aí o nosso guia de vigilância traz como período de incubação 7 a 21 dias até o início do exantema. A média é de 14 dias desde que se infectou até o início da erupção, mas 7 a 21 a gente considera como período de incubação. Quando que transmite? 6 dias antes de aparecer o exantema até 4 dias depois da erupção. Então, esta transmissão 6 dias antes do exantema é aquela que aparece e aí, quando a gente se dá conta, já rolou alguma infecção em algumas pessoas, né? A maior transmissibilidade a gente considera 4 dias antes e 4 dias depois, mas no nosso guia permanece ainda 6 dias antes, tá? E também aqui o vírus vacinal não é transmissível. Suscetível à mesma coisa, quem não sofreu a doença, quem não foi efetivamente imunizado, a imunidade dada pela vacina é duradoura, pela infecção natural dura a vida toda, e se avalia que os bebês estejam protegidos entre 5 a 9 meses de idade pelos anticorpos maternos. Algumas crianças, algumas mães podem ainda transferir anticorpos até o final do primeiro ano de vida, mas é um índice bem menor. A maioria é por volta de 5 a 9 meses. O período de infecção, então, dura cerca de 7 dias, começa com aquela febre elevada, seguida de tosse, coriza, conjuntivite. É uma conjuntivite que não é purulenta, é uma irritabilidade ocular importante, fotofobia, aquelas manchas de Koplik, que é na mucosa oral, no palato, aquelas manchinhas brancas. Entre o segundo e o quarto dia, depois que começa a febre e tudo, aparece o exantema, então, de novo, maculopapular, né, aquelas manchas, morbiliforme, ele tem vários formatos, o exantema, aqueles vermelhões, e também céfalo-caudal, cabeça, e se espalha pelo tronco e vai para os membros. Tem um período toxêmico, que é uma superinfecção viral ou bacteriana, quando tem uma infecção bacteriana secundária, e é facilitada quando a pessoa tem uma baixa resistência, principalmente
nas crianças pequenas até 2 anos, mais as desnutridas. Agora, adultos também têm ali um risco um pouco maior de, ao adquirir sarampo, ter complicações. Passado esse período toxêmico, a gente vai entrar na remissão. Diminui os sintomas, declina a febre, o exantema fica mais escurecido, em alguns casos ele descama, e ele descama que nem uma farinha. É por isso que chama de descamação furfurácea, tá? Então, lembrando aqui nesse quadrinho, né, que é um exemplo, é a febre, terceiro, quarto dia, depois ela vai embora, esse exantema vai aparecer por volta aqui do terceiro, quinto dia, e depois desaparece, as manchas de Koplik um pouquinho antes do exantema e aqui juntinho com a febre, conjuntivite, coriza e tosse logo aqui no começo da febre, e dura. A tosse é a que mais se prolonga e demora um pouquinho mais para eliminar totalmente. Complicações do sarampo que podem exigir hospitalização. As crianças menores de 5 anos e os adultos maiores de 20 e os desnutridos são os de maior risco. Então, otite média é quase exclusiva nas crianças. Laringotraqueobronquite, pneumonia viral ou bacteriana, diarreia, convulsão, encefalite aguda, a panencefalite subaguda. A panencefalite, ela é tardia, é uma infecção viral permanente, ela vai aparecer 2, 5, 10 anos depois do sarampo, tá? Então, acometimento neurológico, uma infecção persistente, e aí você tem uma reação inflamatória e neurodegenerativa, mudança de alteração de comportamento, convulsão, sonolência, movimento muscular involuntário, é uma coisa que aparece bem tardiamente. E o mais grave é o óbito, né? A mortalidade é menor nos países desenvolvidos, e nos países em desenvolvimento pode atingir de 1 a 6 óbitos para cada 1.000 casos de sarampo. Quando a febre está durando mais do que 3, 4 dias, além do exantema, após o início do exantema, é um sinal de alerta para a gente procurar alguma complicação, tá? Bom, gestantes, né? Que complicações eu posso ter? Aborto, trabalho de parto prematuro, recém-nascidos de baixo peso. As malformações congênitas por conta do sarampo, elas são raramente descritas e não têm um padrão característico. Os recém-nascidos, né, expostos intrauterino, pode aparecer o exantema ao nascimento, ou é um exantema que aparece antes de 10 dias de vida. Então, isso foi uma infecção intrauterina. Os índices de mortalidade desses bebês ainda são imprecisos, tá? E nos imunocomprometidos, a infecção ela pode ser prolongada, pode ser severa, e o rush pode até estar ausente, viu? A encefalite aguda é progressiva e tem uma pneumonia característica chamada de células gigantes, que são importantes aqui como complicação do sarampo nas pessoas imunocomprometidas. Também não tem tratamento específico, é mais assintomático para aliviar a febre, a coriza, a tosse, antibióticos somente quando eu tenho infecção secundária, muita hidratação e suporte nutricional. Agora, uma coisa que nós temos feito de rotina é a vitamina A, principalmente para as crianças, mesmo as bem nutridas, para prevenir os danos oculares e a cegueira, né? Tem as dosagens especificadas dependendo da faixa etária, isso tudo está lá no nosso guia de vigilância especificado. Então, aqui, né, olha aí o sarampo, morbiliforme, maculopapular. Os branquinhos aqui são as manchas de Koplik que podem aparecer, né, um pouquinho antes do exantema. Gente, guarda essa cara catarrenta, tá? Exantema com cara catarrenta. Guarda isso. É sarampo. Aqui, em crianças maiores, esse maculopapular pode não ser assim tão bonito, né? Que nem aqui num bebezinho, numa criança menor de 2 anos. Em crianças de cor parda ou preta, pode ser bem difícil de verificar esse exantema, mas ele é papular, aquilo que eu falei, né? Então, você passa a mão, você vai sentir a pápula, as bordas elevadas, tá bom? Mas aqui uma carinha catarrenta, pode aparecer nas mãos, um exantema, e depois descasca.
tá? Que é a farinhazinha que a gente comentou na descamação, no rostinho, no corpo, nos braços. E olha, tem outras doenças virais, né, para a gente olhar assim e pensar, nossa, é tudo tão parecido, né, da febre e vermelhão no corpo, né? Então, da rubéola, a criança é mais bem disposta, mais saudável. O exantema súbito é aquele que dá um febrão, 3, 4, 5 dias. Quando aparece o exantema, a criança tem essa cara assim, ó, feliz, alegre, né? Eu já vi muitos casos de exantema súbito, que é o herpes vírus 6, a criança começa com febre, não sabe o que é, entra com antibiótico, né? Aí aparece o vermelho, a criança está ótima, é assim, alergia do antibiótico. Não, gente, vamos pesquisar? Era exantema súbito, tá? Existe o eritema infeccioso, que é essa cara que parece que tomou 2 tapas, essa carinha aqui, e a escarlatina, né, que é bacteriana, esse branqueiro branco assim em volta do vermelhão da escarlatina, os braços vermelhos, o corpo vermelho, a língua bem vermelha, aí uns riscos aqui na dobradura do braço, que é chamado sinal de Paste, uma descamação grande, ó, parece uma cebola aqui, olha, a escarlatina. Só para a gente olhar um pouquinho essas doenças exantemáticas aí de diferença. E aqui, olha, né, sarampo, rubéola, o exantema súbito e o eritema infeccioso, os virais, né? As etiologias são diferentes, todos eles podem ter febre, o máculo papular aqui é céfalo-caudal, a roséola, né, costuma aparecer no tórax, e aí depois vai para o rosto, tá? Que é aquele que eu falei para vocês que a criança é alegre, feliz e ótima. E olha, conjuntivite e tosse, cara catarrenta, quem tem é o sarampo. A rubéola não tem, a roséola não tem, o eritema infeccioso não tem, tá? O eritema infeccioso pode ter uma corizazinha, mas, ó, o catarrento é sarampo. Adenopatias, sarampo não tem, a rubéola, o roséola podem ter, tem, né, desculpe, o eritema infeccioso não, e vacinação é para sarampo e rubéola, roséola e eritema não tem. E aí a gente entra agora na questão das arboviroses, né, que tem atrapalhado bastante aí a gente no diagnóstico diferencial clínico, claro, né, o laboratório é aquele que vai nos ajudar muito. Então, as arboviroses, muitas são consideradas originalmente zoonoses, né, podem acometer humanos, podem ser mantidas na natureza, naqueles hospedeiros vertebrados, devido à transmissão biológica, através dos artrópodes, né, dos mosquitos ali, hematófagos. Os ciclos dos arbovírus geralmente incluem esse vetor e pelo menos um reservatório animal. Agora, a adaptação dos arbovírus aos seres humanos eventualmente está tornando desnecessário o reservatório animal, né? Porque o vírus consegue se manter vivo transmitindo de ser humano para ser humano. E essa interferência humana nossa, em que a gente invade a mata, desmata, vai morar para lá, né? Essa nossa interferência, a gente tem percebido que muitos dos insetos estão se tornando sinantrópicos, né? Eles se adaptam a viver junto com a gente. Antes eles só viviam no mato, mas agora eles se adaptam a viver na cidade, tá? E isso favorece a transmissão dos patógenos ao homem. Então, aqui, vamos lembrar da dengue, o agente infeccioso, então, é flavivírus, também o RNA vírus, 4 sorotipos, tem ali, dentro de cada sorotipo, alguns genótipos diferentes, eles evoluem com o tempo, aumentando a virulência e distribuindo no mundo. Reservatório é quase que só o ser humano, e a descrição na Ásia e na África é que eu tenho um ciclo selvagem importante ali em macaco, tá? Vetores, então, é o Aedes, e olha, a palavra Aedes, etimologicamente, quer dizer odioso, né, desagradável. O Aegypti é a principal espécie, o Albopictus é um potencial transmissor, então a gente sempre tem medo quando acha Albopictus e está tendo transmissão de dengue em algum local. E esses mosquitos são da família ali dos colicídios. Paulista chama muito esse mosquito de pernilongo. Eu não sei, no Mato Grosso, se a nomenclatura é muito pernilongo, mas esse mosquito, para nós aqui, a gente pensa que mosquito é mosca, né? E pernilongo, é o pernilongo da dengue. Processo de transmissão, então, eu tenho um período de incubação extrínseco, que é lá no mosquito.
8 a 14 dias depois que ele pica alguém, ele vai se tornar infectante por 6 a 8 semanas, que é o que ele dura de vida. Então, quando um mosquito se torna infectante, ele ainda vive 2 meses espalhando isso aí pelo mundo, né? E tem o período de incubação intrínseco, que é no ser humano, 4 a 10 dias após a picada. Quem é suscetível é todo mundo que não sofreu a doença, a imunidade é por sorotipo, né? Na hora que eu adquiro a infecção, eu adquiro imunidade por um sorotipo e parcialmente por outros sorotipos, mas depois eu perco. Eu só fico com a imunidade daquele sorotipo. A gente tem aí vacinas licenciadas, conferindo proteções, mas ainda com avaliação da duração da proteção, né? A viremia, após o período o intrínseco humano, um dia antes da febre, até o 5º dia da doença, é o período virêmico. Aí vem uma fase febril, com a febre bastante alta, dor de cabeça, dor nos músculos, mialgia, adinamia, aquela dor retroorbital, né, que é bastante característica, artralgia, náuseas, vômitos, diarreia numa proporção importante dos casos. E aí vem o exantema, também é maculopapular, mas ele começa no tronco. Depois ele vai para a face e membros, não é céfalo-caudal. Pode atingir palma das mãos e a planta dos pés, né? Pode ou não ter coceira e se recupera, na maior parte dos casos, entre 3 a 7 dias. A gente tem uma fase crítica entre o 3º e o 7º dia, que é quando tem um aumento da permeabilidade vascular, e aí eu posso desencadear os sinais de alarme e pode evoluir para o choque, né? A gente vai ver ali os sinais de alarme quais são. E aí vai entrar numa recuperação. 24 a 48 horas após essa fase crítica, vai tendo uma reabsorção gradual desse extravasamento vascular, e tem uma redução da sintomatologia, principalmente a sintomatologia gastrointestinal, e até pode ter um pouco de exantema novamente, tá? Então, aqui o quadrinho para a gente só pensar um pouquinho na dengue, né? Temperatura alta nos primeiros dias, e aí ela vai embora. Aqui, se ela volta a subir, pode indicar alguma complicação. Os principais problemas é que nesta fase é uma importante desidratação, que chega ao choque e o sangramento, então 3º a 7º dia é importantíssimo estar acompanhando isto. Aí eu tenho reabsorção da sobrecarga dos fluidos. O laboratório, eu vejo plaquetas caindo e hematócritos subindo, né? A viremia acontece aqui, vai caindo ao longo do tempo, e aí quando eu tenho infecção primária, eu tenho uma alta taxa de IgM, depois a IgG vai se perpetuar, e na infecção secundária, muitas vezes eu já tenho IgG, e o IgM é um pouco mais tardio, e às vezes de difícil detecção. Então, sinal de alarme. Dor abdominal intensa, tanto referida que dói, quanto na hora que palpa, dói. E é contínua, é uma dor que não para. Vômito persistente, acúmulo de líquidos, né? Eu vou detectar ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, hipotensão postural, lipotímia, que é aquela desmaio, aquela sensação de desmaio, o fígado aumentado, pelo menos até 2 centímetros do rebordo costal, sangra mucosa, né? Gengiva, às vezes na unha, letargia e irritabilidade. Então, assim, tá naqueles dias, 3º a 7º dia, com isso aqui é sinal de alarme. Tem risco de estar entrando em choque. Precisa tomar cuidado e fazer algum tipo de tratamento ali, principalmente hidratação. Muitas vezes ficar em unidade de observação por mais de 24, 48 horas. E o que é sinal de choque? O pulso rápido e fraco, a pressão arterial que cai, e a pressão arterial, a gente tem uma diferença de menos de 20 nas crianças, entre a máxima e a mínima. Então, assim, tira a pressão, a pressão tá boa, tá 10 por 8, 9 por 7, opa, tá muito perto a sistólica da diastólica, né? Extremidades frias, o enchimento capilar lento, né, que a gente aperta ali os dedinhos e o enchimento capilar é muito lento, pele úmida, pegajosa, não urina, oligúria, e começa a agitação, irritabilidade, convulsões, é sinal de choque. Uma coisa para a gente fazer é a tal da prova do laço, né? Então, só lembrando aqui, né, eu faço a avaliação da pressão arterial, aí eu pego a média, o valor médio entre a máxima e a mínima, ponho lá o manguito, deixo apertado nessa pressão média 5 minutos para adultos ou 3 minutos em crianças,
faço um quadradinho aqui no braço de pelo menos 2,5 por 2,5 centímetros. Depois desses minutos que eu desinsuflo o manguito, eu vou ver quantos pontinhos vermelhos tem no quadradinho que eu fiz. Se tiver mais de 20 nos adultos ou mais de 10 nas crianças, é sinal, né, prova do laço positiva. O que significa prova do laço positiva? Os vasos sanguíneos estão frágeis, têm tendência a sangramento, pode entrar em choque, né? Então, é um exame interessante para a gente fazer. E aí, o quadrinho sarampo, dengue, zika e chikungunya, o período de incubação, né, do sarampo a gente já estudou aqui, 7 a 21, dengue é um pouquinho menos, zika e febre também, e chikungunya muito menos, a febre é intensa, aqui é moderada, aqui às vezes nem aparece, chikungunya tem uma febre intensa. Cara catarrenta, só sarampo. Dengue não tem, zika não tem, chikungunya não tem. O exantema tem aquela característica que a gente falou, céfalo-caudal e centrípede, né? Foge do centro, começa no tórax, abdômen e vai depois para as extremidades. É mais característico da dengue. A zika é céfalo-caudal, tem um prurido intenso e a chikungunya também, tá? Hiperemia conjuntival é mais comum no sarampo, pode aparecer muito leve dengue e zika, mas é mais comum no sarampo. A chikungunya tem uma conjuntivite, uma hiperemia conjuntival intensa e uma artralgia também intensa, coisas que no sarampo não tem, nem linfadenopatia. Então, interessante a gente ter um quadrinho desses aqui para estar fazendo aquele nosso raciocínio. Mas a gente tem definição de caso para seguir, que está no nosso guia. Então, da rubéola, febre, exantema, pontiforme, linfadenopatia, independente de situação vacinal, é a nossa definição de caso para a gente investigar. Sarampo, febre, exantema, maculopapular, morbiliforme, direção céfalo-caudal, com tosse, coriza e ou conjuntivite, independente da situação vacinal. E de dengue, febre alta, acompanhado de 2 ou mais manifestações. Náuseas, vômitos, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbital, leucopenia, prova do laço positiva. Residente ou com deslocamento para áreas com registro de casos. O nosso guia também faz um alertazinho que crianças que estão em área de transmissão de dengue, com febre, 2 a 7 dias, mesmo sem outros sinais, é importante a gente estar considerando como um caso suspeito. Depois, acho que os diagnósticos, nós vamos ter apresentações a respeito disso, não é? Vou deixar para a gente conversar isso depois. O nosso guia e as medidas de prevenção e controle. Eu só quis destacar aqui o seguinte, Joilce, tudo é para proteger a população, o bloqueio vacinal, o que ele é? É uma atividade prevista pela vigilância, deve ser executada na ocorrência do caso suspeito, no prazo máximo de 62 horas após o contato. Quem é que eu vou lá ver bloqueio? Os contatos diretos, ver quem não está vacinado a partir dos 6 meses. Eu pus isso aqui, nascidos antes de 60, porque às vezes a gente pensa que quem tem mais de 60 anos, a gente não precisa dar vacina, né? E muitas vezes eles nem sabem se foram vacinados ou não. Na dúvida, a gente faz um bloqueio, tá? Para que serve o bloqueio? Para interromper a cadeia de transmissão. Então, é no caso suspeito. Lembram que quem tem sarampo transmite 6 dias antes da exantema? Então, a gente tem que correr atrás. Agora, eu posso ter intensificação vacinal. O que ela é? É incrementar a vacinação de rotina. Eu normalmente adoto parcerias, executo especialmente quando eu já tenho caso confirmado em determinado local. Aí eu vou identificar os não vacinados nesses locais frequentados pelo caso que está confirmado, vou ver se tem bolsão, escola, creche, cursinho, trabalho, estabelecimento coletivo, vou analisar os dados de cobertura vacinal daquela região, onde mora, se é no município, se é no bairro, buscar faltosos. E para que eu faço isso? Também para interromper cadeia de transmissão, tá? Então, a intensificação vacinal. E aí, seletivo, né? Agora, posso ter campanhas. Agora, as campanhas já são
mais amplas, né? Uma vacinação em massa numa determinada população, num período definido com abrangência limitada de tempo, definir um grupo etário-alvo, analisar a série histórica, a meta de vacinação é 95% da população. Agora, aqui eu estou querendo interromper a circulação viral. Então, a campanha já é uma estratégia maior, né, para quando eu preciso interromper a circulação viral, não é a cadeia de transmissão daquela que começou, né? A gente tem uma prerrogativa de fazer campanhas de segmento, é quando a gente realiza periodicamente a avaliação do acúmulo de suscetíveis nos menores de 5 anos, ou seja, ao longo dos 5 anos, eu tive um acúmulo de crianças não vacinadas que corresponde à população de menor de 1 ano. Então, eu faço uma campanha de segmento, aquelas que a gente tem feito indiscriminadas, né? E lembrando que existem outras estratégias de vacinação, está lá no nosso guia, página 123, 127, que é varredura, que é uma operação limpeza, é uma atividade onde eu vou casa a casa, situação vacinal de todo mundo, na ocorrência dos casos, mesmo após a implementação de outras ações, e eu continuo tendo casos, né? Vou focar em indivíduos de 6 meses a 59 anos, e vou fazer vacinação seletiva, né? Então, muitas vezes a gente precisa fazer essa varredura, porque eu estou fazendo outras estratégias e não está parando de aparecer caso, né? Eu ainda não vou fazer campanha, mas eu vou nessa estratégia de varredura. E tem aquele monitoramento rápido de cobertura, né? Onde a gente faz o casa a casa, vai ver quanto está a cobertura daquela região, e a gente já aproveita, se a gente identifica gente não vacinada, e faz a vacina. E também é seletivo. E aí eu trago, né, que tudo isso, a epidemiologia, o serviço de saúde, a vacinação, o laboratório e outros, o trabalho em equipe é que vai facilitar as nossas tarefas e o poder da nossa organização. E a gente da vigilância sabe o quão difícil é, né, trabalhar em equipe. A força vai estar nas nossas competências diferenciadas, né, porque a gente não sabe fazer tudo, mas nas competências diferenciadas a gente pode fazer muita coisa. Então, a gente chega junto é um começo, agir juntos é um progresso, agora conseguir juntos é o sucesso, né? Então, é um pouco isso que a gente sempre traz aqui para a turma da vigilância. Obrigada, doutora Kelly.